Lost ainda é uma série cheia de mistérios. Sempre gosto de ressaltar isso, e hoje eu vim trazer mais uma teoria pedida por vocês. Dessa vez iremos falar sobre a mãe de Jacob e do Homem de Preto, mais especificamente sobre ela ter sido um monstro de fumaça. Eu peguei a base de uma teoria já existente na comunidade, e então recolhi novas informações para trazer um conteúdo completo para vocês. O primeiro ponto que eu gostaria de pontuar aqui é sobre o tempo que a mãe viveu na ilha. Eu acredito que ela possa ter sido a primeira protetora da luz, pois em nenhum momento ela cita a existência de algum protetor antes dela. É possível que a mãe tenha uma existência que se aproxime de 2000 anos. Creio que ela tenha feito parte de alguma sociedade primitiva, e justamente por isso ela não tem muitos recursos no seu acampamento. Acredito que ela tenha feito parte da sociedade egípcia, que construiu as estruturas na ilha, como as estátuas e o templo, por exemplo. Aliás, ela enterrou um tabuleiro de gamão para seus filhos. É válido lembrar que o gamão é uma criação que surgiu no Antigo Egito. Um ponto muito curioso é como a mãe aparece de forma repentina. Primeiro, a gente viu ela aparecer para Cláudia no riacho, e depois, de alguma forma, ela conseguiu descer as escadas e encontrar o Homem de Preto. Sinceramente, o local onde ele estava se localizava no meio de uma aldeia bastante cheia. Como ela teria conseguido passar despercebida por todo esse grupo? E o mais curioso, uma escada de madeira, e não foi notada por ele. Ele só percebe sua presença ao lado da escada quando ela o chama. Isso é assustador, mas obviamente não para por aí. É ainda mais assustador pensar que ela tenha conseguido dizimar toda a vila junto com todos os homens que habitavam lá. É válido lembrar que a série deixa bem explícito para a gente que os homens que habitavam lá não eram homens comuns, eram bravos guerreiros e fortes caçadores. Eu não consigo imaginar nenhum cenário em que ela teria sido capaz de ter conseguido vencer todos eles em um combate. Além disso, ela simplesmente conseguiu tampar a entrada do poço com terras e pedras em questão de minutos. Jamais estarei aqui entrando em uma guerra de gênero, mas sinceramente, isso já seria um feito muito complexo até mesmo para um homem de grande estatura. Imagine então para uma senhora. Gostaria de pontuar também que a cena onde o Homem de Preto percebe que sua aldeia foi totalmente dizimada lembra muito a cena em que a fumaça dizimou todas as pessoas do templo. Até mesmo os machucados são similares. O cenário de destruição e fogo por toda parte também lembra como ficou o estado do templo depois do massacre. Na conversa que a mãe tem com Jacob, em frente à fonte de luz, ela diz uma frase bastante curiosa: Jacob, me prometa que não importa o que aconteça, você nunca irá descer lá. E quando Jacob a indaga sobre o que aconteceria com ele caso decidisse entrar na luz, ela diz que aconteceria algo muito pior do que a morte. Simplesmente, o que seria pior do que a morte? Sim, a imortalidade. Você perder a sua humanidade e ter a sua mente presa para sempre em um corpo que não é mais seu. Isso significa que a sua alma nunca poderá descansar. Mas como a mãe saberia disso? Como ela saberia que entrar na fonte significaria um destino pior do que a morte? A explicação mais plausível é que ela encarou a fonte de luz e sente isso na pele. Em outras palavras, a mãe foi o primeiro monstro de fumaça. A mãe se tornou uma protetora com os poderes eletromagnéticos do monstro. Se a gente parar e analisar, ela tem total cuidado em entender tanto as vantagens da luz como da escuridão. Ela entendia a escuridão e a malícia do Garoto de Preto, e em contraponto, ela também pontuava as qualidades da bondade de Jacob. A mãe possuía luz e escuridão. Ela mostra a total bondade com seus filhos, mas por outro lado, ela se mostra agressiva contra Cláudia e manipuladora. E contra os homens que apenas tentavam sobreviver e deixar a ilha, ela era letal, quando eles apenas queriam voltar para seus lares. Adão e Eva, essa foi a forma que Locke descreveu os corpos da mãe e do Homem de Preto nas cavernas. E seria uma definição perfeita. Eva teria provado primeiro o fruto, e em sequência Adão também teria provado. Seria isso uma metáfora causada pelos produtores? Supondo que de fato a mãe tenha feito parte de alguma civilização antiga, ela com certeza teria chegado à ilha dentro dessa mesma sociedade. É possível que ela tenha encontrado a luz e por pura curiosidade adentrado na caverna
caverna. E dessa forma, ela então teria perdido sua humanidade e se transformado num monstro de fumaça. E isso explicaria bastante coisa. Sempre tivemos dúvidas sobre quem construiu as estruturas na ilha. Já citei aqui no canal várias vezes anteriormente. Existe um templo próprio que foi construído para ovacionar o monstro de fumaça. E esse templo teria sido construído por uma civilização egípcia. Eu acredito que a mãe pode ter sido considerada uma deusa entre seu povo, mas isso traz consequências positivas e negativas. Lembre-se que ela diz: todo mundo tem um pouco de luz, mas sempre buscam mais. Eu creio que o seu povo começou a se aproveitar de suas habilidades para benefícios próprios. E então teria sido a partir daí que ela começou a enojar a raça humana. E então, entendendo um pouco melhor sobre os humanos, ela passou a menosprezá-los. Eu acredito que diferentes grupos e tribos já habitaram a ilha. Talvez os rituais realizados para a fumaça seja do grupo primitivo em que a mãe nasceu e que passaram a se aproveitar de sua nova forma para guerrear. Inclusive, ela ressalta isso. Eles criam guerras, matam e destroem. Talvez ela tenha se cansado disso tudo, e por isso acredita que nenhum humano deveria chegar à ilha. Por esse motivo também, ela nunca teve nenhum candidato antes. Ela mesma fala para Cláudia que todos que chegam à ilha chegam por acidente, e não por vontade dela. Que diferente de Jacob, ela nunca pensou em confiar a ilha para um estranho qualquer. No entanto, ela viu em Jacob no Homem de Preto uma oportunidade, pois como eles ainda eram recém-nascidos, ela poderia os guiar da forma que acreditava ser correto. A série deixa bem claro que ela tinha uma preferência pelo menino de preto. Mas por quê? Se pararmos para analisar, as atitudes do menino de preto desde criança pendem muito para o lado escuro da mãe, o lado malicioso, o desejo de ser livre, enquanto Jacob representava a vontade de proteger a ilha e seguir seu lado de luz. Eu acredito seriamente que a mãe possa ter se cansado de ocupar esse papel e decidiu também dividir as suas funções para seus dois filhos. Então ela se transformou na Cláudia, para revelar a verdade para o garoto de preto, quase que o forçando a seguir a escuridão, enquanto a Jacob, ela confiou a luz e a proteção da ilha. Junto disso, ela garantiu que nenhum dos dois conseguissem tirar a vida um do outro. Por mais doloroso que tenha sido para ela, era isso que a ilha queria. De certa forma, ela manteve viva a ideologia dela de proteger a ilha, pois o Homem de Preto, quando se transformava em fumaça, acabava matando qualquer um que chegasse na ilha. A mãe sabia que o seu filho de preto tentaria deixar a ilha a todo custo. Mas agora vamos à maior questão de todas, que eu tenho certeza que vocês já se perguntaram. Mas se ela é a fumaça, como ela foi morta por ataques físicos? A resposta é simples. Quando a mãe entrou na fonte de luz, certamente não havia nenhuma rolha aprisionando a luz. É válido lembrar que no último episódio, a fumaça se torna vulnerável justamente quando a rolha é removida. Eu acredito que quanto mais a luz é consumida, ela tende a se apagar. É válido lembrar que isso foi dito pela própria mãe, que se a luz acabar ali, ela acaba em todo lugar. A guerra da iniciativa Dharma com os Hostis se iniciou por causa da construção da Estação Tempestade. Segundo Bud Horace, a Estação Tempestade servia para estudos da água carregada, fora o incidente na Estação Cisne e o uso impensável da Estação Orquídea. Eu acredito que tudo isso tenha desgastado a luz, e ela então começou a vazar, causando alguns incidentes. Nas anotações da iniciativa Dharma, houve um segundo incidente na ilha em 1985. Certamente poderia ter sido uma liberação em massa da energia. Então Jacob, em uma tentativa de prender a luz para evitar o seu uso, pode ter arrumado um jeito de enviar alguém para a missão de tampar a energia. E se for para chutar alguém, eu chutaria o antigo protetor do templo, pois Dogen diz ter um filho de 12 anos e ele teria se tornado monge do templo devido a uma promessa de Jacob para salvar o seu filho. Isso então teria ocorrido em 1992, justamente no ano da purgação. É possível que o antigo monge tenha deixado o cargo para dar a sua vida nessa missão suicida de aprisionar a luz. A prova desse aprisionamento é que a luz da caverna está bastante diferente. Ela é bem mais forte quando a série nos mostra pela primeira vez. Já 2000 anos depois,
A luz, curiosamente, está bem mais fraca, certamente por causa da rolha que aprisionou a luz. E isso acabou gerando também o aprisionamento do monstro de fumaça na ilha, tornando ele indestrutível. Em outras palavras, a fonte libera luz, mas devido aos vazamentos causados pela iniciativa Dharma, a luz começou a se espalhar e se tornar fatal, e por isso precisou ser aprisionada. A rolha colocada na fonte é similar ao sistema de digitar os números no computador. Serve para manter o eletromagnetismo abaixo do solo. Enfim, é muito interessante pensar que a fumaça é um poder herdado, ainda mais quando a gente lembra que a própria mãe fala que enquanto existir o bem, também existirá o mal. Gosto dessa teoria porque torna a mãe uma personagem completa. Em tese, ela seria a portadora da luz e da escuridão. E quando surge duas crianças puras, ela acaba se tornando a vítima de uma profecia, onde a sua função seria influenciar seus dois filhos para diferentes caminhos. E era isso que a ilha queria. Jacob, e até mesmo seu irmão, repetia por diversas vezes que ouviam a ilha. Então eu acredito que a mãe também fez aquilo que a ilha precisava para ser salva. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam em nosso canal para me ajudar. Deixem o like e comentem o que acharam do vídeo, para que eu possa continuar trazendo conteúdos relacionados a Lost. Até a próxima. Tamo junto.